Quixadá, 3 de abril de 1976. Ele ouviu um barulho como se fosse um enxame de abelhas. Aí ele olhou para os lados, um lado para o outro, e não viu nada. Continuou andando, mas lá na frente, um objeto que ele classificou como um pneu de trator muito grande ou uma tartaruga. Passou por cima da charrete que ele ia dirigindo e parou na frente. Abriu uma portinhola nessa bola de luz, que depois, ao esfriar, ele viu que era uma nave. Abriu a portinhola, saíram 2 ufonautas. Eles jogaram uma espécie de raio de luz sobre Barroso e o levaram para dentro da nave. Devolvido 2 horas mais tarde, o agricultor apresentava estranhos sintomas, como tontura, náuseas, tremores por todo o corpo e uma intensa dor de cabeça. Barroso não conseguiu mais se livrar dos problemas de saúde que só pioravam. Ele começou a regredir mentalmente, perdeu a coordenação motora e passou a ter uma vida vegetativa até morrer. Olha, nós temos aqui no Centro de Pesquisa Ufológica do Ceará um dos mais impressionantes casos da ufologia mundial. Nós temos uma história impressionante de um senhor que, havendo sido raptado por um disco voador, ele entrou numa regressão mental, chegando a morrer 17 anos após com uma regressão mental. Ele morreu com uma regressão mental de 9 meses. Ele, às 6 horas e 15 minutos, dirigindo uma charrete puxada a burro, ouviu um barulho esquisito, como se fosse um enxame de abelhas. Ele olhou para os lados, com medo de ser ferroado por abelhas, para trás e não viu nada. Mas, prosseguindo a viagem, de repente passou uma bola de luz por cima dele e parou a uns 40 metros da charrete em que ele estava. Nós recebemos um telefonema informando o que tinha acontecido e fomos imediatamente a Quixadá. 1, 2, 3, testando, posição normal, posicionamento do pessoal, 1, 2, 3, testando. Ok, L. QSL mantido. Ataíde, confirmamos a saída às 7h30 do nosso QTH. Câmbio. No período em que ele estava desacordado, ele não sentiu nada. Não sabe se foi levado para algum lugar, apenas ele ficou uma amnésia, curta amnésia na ocasião. E ao chegar lá, ele já recuperou pouca memória e foi contando uma história pedindo que o levasse ao médico, que ele estava todo vermelho lá lado esquerdo. E se sentindo mal, tonto, nauseoso, sem saber realmente o que tinha acontecido. Levaram-no para a sua casa e o deitaram, ele melhorou um pouco. Não reconhecia mais a esposa e os filhos e falava algumas besteiras, algumas coisas sem nexo. Ele foi chegando ao ponto de não poder mais andar. Ele deitava-se numa rede, deitava-se na cama, como se fosse uma criança, fazendo as suas necessidades na cama, acompanhado por uma enfermeira. E ele só dizia 3 palavras: mamãe, medo e dá. Ele sempre dizia medo quando espocávamos os flashes das máquinas, ou então acendíamos os refletores para filmá-lo. Ele passou 16 anos doente, 8 anos que ele ainda andava. Com 2 meses que tinha acontecido, ele não sabia mais de nada. Não sabia mais de nada. Um homem perfeito, ainda novo, ainda com 52 anos de idade. Tinha medo de luz forte. No dia que o americano veio, o primeiro americano veio, que foi lá para casa com o doutor Antônio, aí foi filmar ele, bater as fotos dele,
Aí quando o americano bateu o primeiro flaque, ele foi e disse, mãe, mãe. O Fernandes, ele na sua reversão mental, passou por um processo diferenciado que nunca se teve explicação. Faltando 3 anos para ele falecer, ele começou a rejuvenescer. As rugas do seu rosto começaram a desaparecer. A musculatura voltava a ficar rígida. Os braços dele, os músculos, estavam voltando à rigidez, como se fosse um jovem de 19, 20 anos de idade. O Barroso morreu 17 anos após de uma pneumonia de estase, ou seja, o tempo todo deitado numa cama, numa rede, logicamente os pulmões não suportaram e ele pegou uma pneumonia. Acompanhado por médicos do INPS, além do Dr. Antônio Moreira Magalhães, e nós fotografamos a documentação do INPS, aposentando-o como uma vítima de discos voadores. No mundo todo, esta é a primeira vez que um cidadão é aposentado por um plano de saúde do governo por haver sido vítima de um disco voador. Essa documentação, as fotografias estão aqui comigo, e esta declaração do INPS, dos médicos do INPS, deu uma fisionomia diferente para o caso, que aí passaram a acreditar, já que ele havia sido aposentado por haver sido vítima de um objeto não identificado, um disco voador, possivelmente uma máquina alienígena.